Tem uma avenida chamada Avenida Três Rios. E é uma avenida assim, bem importante, é perto daqui de onde eu moro. E no dia que o César me ligou para avisar que a Darkside ia publicar o Colapso, eu estava embaixo de uma placa onde estava escrito assim, Três Rios. E aí eu até tirei uma foto e mandei para ele. Eu disse, cara, olha onde é que eu tô aqui. O pessoal sobrevivia sem café em Colapso. Pois é, boa pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Olha só. Não sei. Que vida era essa, né? Sem café. Não, já começou errado. É apenas mais um dos elementos que torna aquela vida tão desgraçada. Horrorosa. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Olá, pessoas trevosas que nos ouvem em seus agregadores de áudio ou nos veem pelo YouTube. Eu sou a Luíse, do Instagram Maré Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje iniciamos nossos episódios especiais da 4ª edição da Maratona de Halloween É Você, Satanás. E para começar com os 2 pés na porta, temos um entrevistado incrível e um papo sobre o horror no fim do mundo. Pela segunda vez em nosso podcast está aqui o autor Roberto Denser, semifinalista do Prêmio Jabuti em 2024 com Colapso, seu romance pós-apocalíptico que tem assombrado e colapsado leitores por todo o Brasil. Céu Vermelho, Luta por Comida e Onde o Mais Forte tem mais chances de seguir por mais um dia sobrevivendo. Tudo isso em solo brasileiro e com uma escrita impecável foram os ingredientes perfeitos para fazer de Colapso um livro de sucesso indiscutível. Uma obra que nos choca, mas que é impossível parar de ler, que nos aterroriza por sua proximidade com a nossa realidade e que, ao terminarmos, só queremos saber mais daquele universo e quando sai a continuação. Então, para conversar sobre seus livros, inspirações, novidades, enfim, estamos aqui com a ilustre presença do Roberto Denser, autor, além de Colapso, também de Paralisa, a Orquestra dos Corações Solitários e Contos Diversos. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar nosso convite. E para não perder costume, nos conte para nossos ouvintes quem danado é Roberto Denser. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite aí. Eu adoro o papo. O papo entre nós sempre rende bastante, né? Entram questões muitas vezes que não vem assim, em lugar nenhum. Quem danado é Roberto Denser? Olha, te falar que eu não sei. Essa pergunta, ela me causa uma crise existencial enorme. E desde que uma leitora... eu não sei se vocês sabem essa história, se eu já contei aqui, mas esse bordão, Quem danado é Roberto Denser, nasceu de uma leitora minha de longa data, ela me acompanha desde o meu primeiro livro. Ela estava lendo algum livro, eu não lembro se era Colapso, na época que Colapso ainda estava no Kindle, não lembro se era Paralisa, logo quando Paralisa saiu, mas o marido dela estava chamando ela para fazer alguma coisa, e ele estava meio aperreado, assim, e ela lá, entretida com o livro, e aí ela falou, espera que eu estou lendo o novo livro de Roberto Denser. Aí ela disse que ele fez uma cara assim, muito engraçada e perguntou, né, quem danado é Roberto Denser? E aí, ela morreu de rir com a expressão que ele fez, de assim, intrigado e tal, e me mandou essa história. E aí eu fiquei, nossa, na época eu estava com um hábito, eu parei com isso, porque chegou um momento que ia ficar insustentável, mas na época eu estava com o hábito de fazer canecas e camisetas, estampas, etc., com comentários de leitores na internet. Né? Às vezes eu via um comentário que eu achava engraçado, isso aqui eu fazia uma caneca, para colecionar mesmo, muito eu achava bom. Divertido. E aí, detalhe, eram tantos comentários assim, elogiosos quanto ofensivos, né? Eu gostava de colecionar os dois. Os ofensivos são bons também. Os ofensivos são divertidíssimos. Aí eu fiz uma caneca com isso, Quem danado é Roberto Denser, e postei, né? Eu postei a foto dessa caneca e isso acabou pegando, a galera começou a brincar com isso, e até hoje
essa pergunta vive me atormentando. Inclusive, não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui ó, tem uma caneca lá no fundo que está escrito Quem Danado é Roberto Desse. Eu quero. Eu também. Essa caneca, ela ficava bem na minha mesa aqui, né? Quando eu estava trabalhando. E aí, assim, às vezes a gente trabalho criativo assim, você está lá escrevendo o livro, e aí, às vezes você para pensar e você fica, o que é que eu vou fazer agora? Para onde é que esse meu personagem vai? Não sei o quê. E aí, nesses momentos, eu estava aqui pensando, de repente eu olhava, estava lá a caneca. Quem danado é Roberto Desser. Aí isso começava a me gerar crise existencial, sabe? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Então, eu não sei, meninas, quem danado é Roberto Desser ainda. Estou tentando descobrir. Eu estou num processo de autoconhecimento aí, mas sabe como é, né? Processo de autoconhecimento leva a vida inteira. E se você... Enfim, e nem sempre você... E nada disso é garantido que você vai conseguir, né? Se autoconhecer e tal. Mas, em miúdos, eu sou um escritor, né? Eu faço isso, né? Sempre quis fazer isso. Eu sou um dos casos de escritores que batem o pé logo cedo na vida e dizem eu não quero fazer nenhuma outra coisa. Segui com a minha teimosia de mula a vida inteira, assim, girando em torno disso. Até que chegou o momento que deu certo. É isso. Ainda bem que você tem teimosia de mula. Ainda bem. Os leitores agradecem. Alegria. Não, é bom que a gente já começa assim com pergunta filosófica, assim, né? Pra gente começar esse papo maravilhoso. Mas então, nos acompanha nesse bate-papo também a minha amiga, companheira de podcast e colapsada, dona Thaís. Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Estou colapsada desde aquele colapso, nunca mais me recuperarei, né? Bom, para me apresentar, sou Thaís, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Tenho um Instagram literário, um TikTok literário que está abandonado, o Realidade Literal. Sou professora de língua portuguesa e podcaster de meia tigela nas horas vagas. Estou muito ansiosa por essa entrevista, porque acabei de perceber que a gente entrevistou o Roberto já tem quase 2 anos, e isso está me dando um pouco de desespero, porque parece que foi ontem. Mas tenho certeza que o papo vai ser incrível, então estou ansiosa por essa entrevista. Aí, antes da gente começar, fica alguns recadinhos rápidos que você nos encontra no Instagram, no @LTSemFrescura, @LTSemFrescura. Então, bora lá comentar no post da semana, deixar dúvidas, enfim, acompanhar todas as novidades que vão acontecer no mês de outubro, né? E também para acompanhar nossas lives no YouTube ao vivo, é só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar a notificação. As lives acontecem toda terça-feira, às 8h30 da noite. E se você gosta do nosso podcast, pode nos apoiar em apoia.se/literatura sem frescura, nos ajudar a continuar ao nosso trabalho. Então, Roberto, a gente está no Papo de Colapso, né? Esse livro maravilhoso, incrível, que deixa todo mundo, enfim, chocado, aterrorizado, mas assim, amando, pelo menos nosso caso, favoritando, dando 5 estrelas, sem recuperação. Mas, esses que a gente favorita, assim, né? Particularmente foi minha melhor leitura de 2024, já pensei em reler várias vezes, porque eu sempre... Nossa, e se eu começasse a reler Colapso agora? Eu sempre estou pensando em reler Colapso. Deixa para reler quando sair a continuação. Exato. Vamos guardar para esse momento. Então, mas, para quem ainda não foi colapsado, né? Para aqueles que ainda não leram o livro, como você apresentaria seu livro, assim, Colapso? Olha, eu costumo apresentar Colapso como uma distopia pós-apocalíptica que se passa no Brasil e que é extremamente brutal. E é também uma história onde a moral humana faz sentido, é coerente com aquela moral que eu vejo no nosso dia a dia. E, assim, diferente de muitas distopias que rolam por aí, eu acho... Assim, eu não interpretem isso como presunção de minha parte, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a moral em Colapso ela faz muito mais sentido com o mundo que nós vemos que está à nossa volta do que o que estamos acostumados a ver por aí. E esse foi, inclusive, um dos motivos que me levou a escrever esse livro. E eu sempre dou aquele alerta, né? Prepara o estômago, tem que ter estômago, porque tem coisa aí que tem gente que não vai aguentar.
de fato tem gente que não aguenta. E eu sem entender porque que as pessoas estavam parando na página 204, passando por ela tranquilamente, seguindo a vida. Ai, gente, por que vocês pararam? Aí eu fui voltar para lembrar o que A famigerada. Medo. Famosa na internet, né? Já virou lenda urbana. Chegou ao ponto, uma curiosidade aqui para vocês. Chegou ao ponto, esse negócio da página 204 pegou, né? Porque, assim, na verdade, a cena que choca todo mundo, ela não acontece exatamente na página 204, mas o capítulo 204 encerra essa cena, né? O capítulo que tem essa cena. E aí, muita gente lia isso e ficava, assim, tinha que fazer uma pausa, né? Para fazer. Alguns, eu já recebi vários depoimentos de pessoas que diziam assim, eu tive que ler outra coisa para me recuperar, eu não consegui dar seguimento com a leitura. Ou eu tive que passar uns dias sem ler para me recuperar e depois voltei. Enfim, acabou pegando e tal. Eu estou tentando fazer com que na página 204 da continuação também tenha um desses momentinhos, assim, bem gostosos. Eu gosto assim. Porque, olha, eu coloquei na cabeça que na página 204 de todos os meus livros vai ter alguma brincadeira. Não, depois dessa, a outra, Sopinha. Amei. Sopinha, yummy. Yummy. Ai. Aí você fica se perguntando, quem não parou na página 204, qual é o nível de perturbação, já que tá? Eu também. Nada mais me abala. A Amanda perguntando, vem aí a caneca 204. Olha, verdade. Seria legal uma camiseta. O trauma da página Sobrevivi à página 204. Seria ótimo. Não, eu também não parei ali, daí depois tá. Tem coisa pior, assim, na minha opinião, tem coisa pior. Com na certeza. nossa também, então. O que acontece com a Jamile, para mim, é muito pior. Concordo. A Jamile, não sei se vocês lembram, a mãe da Diana. Tá. Não, pra mim são as cenas na caverna. Também. Também. Com a Bia. Foi o meu baque. Foi ali que eu dei uma parada, assim, por uns dias. Eu não parei hora nenhuma, porque eu não tenho mais alma. Eu lembro, Thaís, da época que você estava lendo. Eu lembro da época que você estava lendo que você falou isso, que nada mais te abalava, que você estava lendo, e gente, eu não estou me chocando. Não quer dizer que eu me choquei, mas não queria parar de ler, porque estava muito bom. Sim, não dá. Tem as duas coisas, assim, chocar de meu Deus do céu, eu preciso parar aqui para respirar, não teve. Eu acho que eu fico preocupada. Mas não é porque eu dou aula para adolescentes. Eu acho que depois disso, qualquer coisa, nada mais te choca. Tá preparada para ir para a guerra. E o que te inspirou, assim, escrever um livro pós-apocalíptico, Roberto? Olha, eu queria escrever, eu queria voltar para o horror, na verdade, né? Eu comecei minha carreira escrevendo horror, parei, passei, acho que pouco mais de 10 anos sem escrever horror. Inclusive, para a Elisa, pega esse período, né? Para a Elisa, eu vejo como um livro de transição, porque tem alguns elementos ali, assim, bem de leve, né, que flertam. Mas eu voltei para o horror, de fato, com Colapso. Então, ele marca esse momento. Legal, tô vendo Você aí. fala, tá todo mundo aqui, ó. E aí, meninas, eu sabia que eu queria escrever um romance, porque eu ainda tinha esse problema, né? Eu não escrevi meu romance ainda, precisava de um romance. Eu já havia desistido de 3 romances, assim, que eu tenho. Inclusive, tá por aí em algum lugar, inacabado. Teve uma novela que eu publiquei depois de Para Elisa, chamada Estrelas Mortas, que é erótica, ela é mais voltada pro erótico. E também era meio filosófico, assim, tem uma outra filosofia meio assim, niilista no meio. E acabei tirando de circulação, porque não estava do jeito que eu queria. Depois que eu reli, né? Depois de publicado, eu fui reler e disse, nossa, isso não está do jeito que eu quero ainda. Então, tirei de circulação. E aí, quando eu sentei para escrever Colapso, eu sabia que eu queria escrever um livro de horror, um romance de horror. Mas eu não sabia que seria uma distopia, eu não sabia qual seria o teor, quais as cenas que teria, nada disso. Quando eu escrevi a primeira cena, aí foi que eu percebi, eu digo, isso aqui é uma distopia. Então vamos ver o que é que tem aqui nesse mundo aqui. E ao longo do processo, eu comecei a lembrar da minha experiência com distopias, assim, enquanto espectador, leitor, etc. E aí eu comecei a levar em consideração tudo aquilo que eu já havia pensado, né, sobre distopias, que era, por exemplo, esse tipo de moral não faz sentido, eu não quero monstros, eu não queria zumbi, essas coisas, eu acho que o monstro mais perigoso de todos somos nós, né, e é o monstro que existe de verdade. Verdade. E aí
comecei a desenvolver a narrativa em torno disso. E qual foi a cena, por curiosidade, a primeira cena? Foi a cena de abertura. Ah, tá, do céu. Sim. A primeira cena que eu imaginei não foi essa, mas foi a primeira que eu escrevi. A primeira que eu imaginei foi a cena na qual, não sei se vocês vão lembrar, porque faz tempo que vocês leram, mas tem uma cena, Mago e um dos gêmeos voltam, eles são os batedores, né? Eles vão na frente de moto, eles voltam para o local onde o pessoal está acampado, trazendo um cara que está mais morto que vivo. Ele está cheio de vermes e tal. A cena que eu imaginava era 2 caras chegando com esse sujeito que estava mais morto que vivo, jogando ele aos pés de um líder e dizendo assim, trouxe comida. E aí eu lembrava desse líder, que era o Camargo, mas eu ainda não sabia, né, como é que ele era, qual era o nome. Eu lembro apenas desse líder olhando para esse homem todo cheio de vermes e pensando, você acha que nós vamos comer isso? Coisas assim, né? Essa era a cena. Mas quando eu escrevi a primeira cena de fato, que foi aquela de abertura, eu não sabia se essa cena iria entrar no livro. Eu descobri depois que ela se encaixava. Aí eu... Muito bom. Bom, agora a pergunta é, se você tivesse que escolher apenas um personagem de Colapso, seu favorito, qual seria? Não, aí é difícil. A perguntinha ingrata. Então, essa é difícil porque... Começamos. Muito difícil. Porque eu posso escolher esse personagem, Thaís, de várias formas. Eu posso escolher, por exemplo, enquanto escritor. Enquanto escritor é uma escolha técnica, certo? Por exemplo, de todos os personagens, o mais fácil de trabalhar era a Diana. Diana era ótima, eu não tive trabalho nenhum com Diana, assim, enquanto autor, porque ela tinha uma personalidade muito forte, ela tinha um background muito assim, que determinava tudo que ela fazia, a forma como ela pensava. Sim. Então, era um personagem fácil de trabalhar. Então, enquanto escritor, eu fico tentado a escolhê-la, né, enquanto autor. Mas, quanto, vamos dizer, apreciador da história, porque eu aprecio as histórias que eu escrevo, eu me divirto também, sabe? Eu brinco, às vezes, dizendo que quando eu estou escrevendo, às vezes, eu sou meio que leitor também. E vou descobrindo as coisas junto com os leitores e tal. Por isso que eu não gosto de planejar minhas histórias. Eu acho que seria o Camargo mesmo, porque é um personagem que eu ainda não explorei assim, todo o potencial dele. Tem muita coisa no Camargo que eu sei, porque eu que criei, mas que eu não botei no livro, sabe? Então, por esse motivo, é um personagem que eu quero ver mais, assim, até esgotar todo o potencial que ele tem. Todos nós. E ele é muito interessante, né? Porque ele é muito cinza, né? Aquele começo que, né? Enfim, a gente não vai dar spoiler, né? Quem tiver aí que não leu o livro, tá tudo bem. Que respire fundo, fique tranquilo. Mas eu acho que o Camargo é um personagem bastante cinza. Acho que todos são, né? Porque, enfim, no mundo que a gente tá em colapso, né? Que o mundo acabou, né? Tem até uma frase, acho que tem algum determinado momento, quem sobreviveu, né? Quem são as pessoas que sobreviveram, né? Quem fez tudo para sobreviver, né? Então, quem fez qualquer coisa para sobreviver. Mas o Camargo, eu comecei a ler e aí eu gosto dele. Daí, mas eu não sei se eu posso, se eu quero gostar dele. A Luísa me mandou mensagem, Thaís, eu posso gostar do Camargo? Como assim? Porque... Eu falei, acho que sim, porque eu também gosto. Eu confesso a vocês, eu já falei isso em outras lives e leituras coletivas e tudo, mas eu fiz o Camargo com a seguinte ideia: eu queria que no primeiro momento as pessoas não gostassem dele. Eu queria que... Sabe aquela história, a primeira impressão é que fica? Eu queria mudar isso. Eu queria pegar um protagonista... E detalhe, tá? Foi bem ousado, porque todos os manuais de escrita falam exatamente o contrário. Você tem que fazer o leitor gostar do seu personagem de cara, do seu protagonista de cara. E eu disse, eu vou fazer o oposto, eu vou criar uma antipatia de cara, né, no primeiro momento. E vou tentar, ao longo da narrativa, transformar essa antipatia em simpatia. Vou tentar fazer as pessoas gostarem do Camargo ao longo da história.
não sei se eu obtive sucesso, mas eu recebo muito esse Eu acho tipo que de sim, feedback. porque os nossos comentários aqui tá todo mundo Camargo. Time Camargo. Eu me surpreendi, porque geralmente as pessoas são time outros personagens, mas o pessoal aqui tá time Camargo. Não, Camargo é quase uma unanimidade. Assim, tem Diana também, mas eu acho que é mais ou menos 80% Camargo. A Evelyn, mas a Evelyn adorou a porrada que a Amanda deu na. A cena do copo. A cena do copo. Ela surtou com a cena do copo. Berrando, falando da cena do copo. Sim. Eu lembro que ela ficou muito empolgada. Roberto, muito obrigada por escrever essa cena do copo. Na hora que teve essa cena do copo, eu até me levantei. De nada. Tá bom. É muito bom. Mas já falando assim, então tu acredita que o Camargo seja um dos favoritos? Eu fiquei surpresa, porque eu achava que o favorito de Everberry, de todo mundo, era espanhol. Eu gosto do espanhol. Não, eu acho que se eu fosse ranquear, pelo que eu percebo dos leitores, seria espanhol, Garoto e Camargo, nessa ordem. Garoto. Eu acho que eu tenho uma teoria. Eu acho que o espanhol é porque ele representa uma inocência que está perdida, né? Naquele universo, assim, só ele é inocente daquele jeito. E Garoto tem um outro tipo de inocência. Enfim, o Garoto também tem um senso de justiça, e o Garoto ainda não está com a personalidade tão formada, então ainda tem, como ele ainda vai descobrindo as coisas, como ele ainda vai, né, explorando o mundo, etc. Eu acho que isso cria mais empatia com quem olha para aquilo ali com os olhos de hoje em dia. O Camargo, ele não tem mais isso, ele não tem mais o que construir em termos de moral. Ele já tem uma moral muito sólida, né? O senso de justiça dele não vai mudar. E aí eu acho que isso cria um estranhamento com quem olha com os olhos de hoje. Mas todo mundo que olha com os olhos daquele universo, daquele ambiente, né? Eu acho que tende a compreender muito melhor a natureza do Camargo, por que era daquele jeito, etc. Tem. E falando até sobre o protagonismo, né? Todos os personagens e como é construído o livro, assim, todos têm seu próprio protagonismo. Mesmo a Samantha ali, né? Com todo o drama dela ali desde o começo, né? Estando grávida nesse mundo, né? O namorado, o marido, não sei. Enfim, então, mas todos têm a sua importância, né? E tem seu protagonismo. Até quando eu tava lendo, eu ficava em dúvida, tipo, não sei quem é o protagonista. E aí quando vem a Diana, daí fica, acho que mais claro o antagonismo dela, né? E aí a gente consegue entender algumas peças, assim, mas acho que todos são bastante cativantes, assim, né, os personagens. Eu queria que a Diana chegasse chegando. E ela chegou chegando de fato, né? Ela chegou dando uma flechada no pescoço de Pedro. E quando ela aparece de fato, como Diana, ela deixa bem claro que é a antagonista do negócio, né? Eu acho que não restou dúvida. Mas os outros eu realmente queria. Eu percebi que a sociedade se reorganizaria, sociedade entre aspas, né? Porque não tem sociedade, mas a estrutura social, até onde a gente pode chamar de estrutura social daquele contexto, seria algo como grupos tribais. Era o que tinha lá na época dos caçadores-coletores, etc. Sabe? Então, eu percebi. Teremos alguns núcleos, e esses núcleos eles podem ser vistos como, sei lá, aspas, mocinhos ou bandidos, dependendo de como você olhar para eles, né? Por exemplo, se nós pegássemos o grupo da Diana, a Ascensão de Atenas, o grupo de Diana com as mulheres de Atenas, e contássemos apenas a história da Ascensão de Atenas, ela seria a grande heroína da história, ela seria a grande protagonista, né? Mas em Colapso ela não é. Por quê? Porque a história é outra. Então, dependendo de como você movimentar essa lente, o protagonista muda, né? Se fosse só a história do espanhol, seria o espanhol. Enquanto era a história do espanhol, era só o espanhol. A história do trio, se a gente pegar a história do trio, o João, o Adriano e a Bia, eles seriam o protagonista de uma história onde o Nego Ju e o Samuel seriam os seus antagonistas. Os vilões, sim. Então, depende de como você movimenta essa lente. Falando em Nego Ju, qual é o personagem mais odiado? Nego Ju? E por que o Nego Ju? Olha,
Olha, eu falar uma coisa para vocês, que eu acho o Samuel muito pior do que o Nego Ju. O Samuel... Mas as pessoas odeiam mais o Nego Ju. O Samuel, eu acho que além de ser tão ruim quanto o Nego Ju, ele é um pouco pior pelo fato de ele ser covarde. Eu acho que o Nego Ju ele não era covarde, sabe? Ele era ruim, mau, mas não covarde. Agora o Samuel, ele é ruim, etc. E covarde, né? E eu acho que esse aspecto da personalidade do Samuel o torna pior. Porém, as pessoas odeiam muito mais o Nego Ju. Eu acho que é porque ele mata a rainha. Não, eu acho que exatamente, pode matar o tanto de pessoas que vocês quiserem. Menos o primeiro. Pois é, então eu acho que como foi ele que matou a rainha, eu acho que todos os olhos se viraram contra eles. E depois dali é só ladeira abaixo, né? Depois da rainha vem a Bia, quer dizer, vem o Adriano, ele mata o Adriano, e logo em seguida faz o que faz com a Bia. Não, a cena da Bia, para mim, acho que foi a que mais gráfica, a que mais me embrulhou o estômago, a que mais me deu dor física. Uhum. Me deu dor física. Olha, deixa eu te falar, eu fico feliz de ouvir isso, porque enquanto escritor isso é um triunfo, né? Imagina, um texto que eu escrevi conseguiu te causar dor física, nossa. Não, a cena do tendão aqui, ó, do pé, nossa. Aquela parte, eu juro que eu cheguei a me contorcer imaginando. Eu tava lendo encolhida também. Nossa, eu me contorcia. Não, ai. Olha. Acho que bom. Conseguiu. Consegui. E o leitor de terror está como? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando eu tenho um senso de humor muito, muito peculiar que nem todo mundo entende. E às vezes eu faço uma piada e ninguém entende e ninguém ri. Enfim, mas aí, quando alguém ri de uma piada, seja ela falada ou escrita, eu acho um triunfo. Eu fico feliz. Caramba, deu certo minha piada, né? É a mesma coisa quando eu escrevo alguma cena e a pessoa reage àquela cena da forma como eu queria que ela reagisse. Por exemplo, você falou agora, eu reagi, eu me contorci de dor. Era exatamente. Sim, pronto. Então, missão cumprida, com sucesso. Ponto, missão cumprida. Essa foi cumprida com sucesso. Agora, nós sabemos que Colapso alçou grandes voos. A gente sabia desde o início que isso ia chegar. A gente queria saber um pouquinho como que foi para você ver Colapso como semifinalista do Jabuti em romance de entretenimento. Para nós é o ganhador, tá? Só quero dizer que o nosso ganhador. Exato. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu ouvi isso várias vezes, inclusive de dentro. Mas eu falar para vocês que, de verdade, eu não imaginava que Colapso fosse estar entre os semifinalistas. É assim, né? Eu tenho uma trajetória dentro da literatura, dentro do mercado literário brasileiro. Se somarmos o tempo que eu fiquei sem publicar, ou só com aquela aspiração esperançosa de um dia vir a publicar, de um dia me tornar escritor de fato, de ser publicado por alguma editora comercial, etc. Isso aí remonta a sei lá, quase 30 anos, sabe? Então, eu conhecia bem o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti sempre foi uma grande referência para mim, era o ideal, o prêmio literário mais importante do Brasil e etc. Eu acho que dificilmente um escritor começa uma carreira no Brasil sem cogitar em algum momento, sem pensar em algum momento no Jabuti, certo? Pois bem, com Colapso, eu não pensei. Porque quando eu já estava no meio do processo de escrita do Colapso, eu sabia que era um livro que não tinha perfil para prêmio no Brasil. Os prêmios no Brasil, eles tendem a ter um perfil político. Tanto é que, por exemplo, o livro que ganhou foi o Crime do Bom Nazista. É um livro que tem viés político, né? Sim. Eu imaginava que Colapso não tinha perfil do Jabuti. Então, quando a editora me falou que o livro estava inscrito, né, que quem escreveu foi a editora, eu imaginei assim, né? Eu não comentei isso, óbvio, mas eu imaginei, vão perder o dinheiro, né? Vão perder a grana da inscrição, porque o livro não tem perfil desse prêmio aí. Mas aconteceu, quando saiu o resultado, me mandaram o link, eu fui lá, assim, meio sem acreditar,
mandaram parabéns e o link, né? Aê, parabéns! Aí, pá, um link. O que porra é essa? Fui ver e a página não estava abrindo, né? Porque estava muita gente acessando na hora. E não é possível que o Colapso esteja entre semifinalistas de Jabuti, não é possível. Eu só acreditei quando eu finalmente consegui entrar na página, vi. Eu disse, caralho, eu fiquei, acho que uns 20 segundos, assim, olhando para a tela. Sem acreditar. Relendo, assim, para ver se era aquilo mesmo. Colapso, Roberto Dessa. Não acredito que eu estou na lista do Jabuti. E aí surge nessa hora, é inevitável, surge nessa hora assim, caceta, será que eu vou ganhar um Jabuti? Assim, sabe? Esse livro, né? Cara, isso é muito inesperado. Enfim, as redes sociais viraram uma loucura, né? Uma loucura. Claro. Todo mundo mandando parabéns, isso na mesma hora, quase instantâneo, assim. E foi massa, assim, e até porque naquele ano foi o único livro da Darkseid que ficou. Uhum. O único de todos. Então, isso me deixou feliz pra caramba, de estar ali, né, representando o horror, de estar representando a minha casa editorial. E foi isso, mas como eu já imaginava, não ganhou. Mas não foi surpresa nenhuma, isso aí não me surpreendeu. Mas o sentimento, eu acho que para os teus leitores também, né, o sentimento é de ter ganho, porque justamente a gente sabe que Colapso é um livro que choca, né? Ele tem essa questão. E, assim, não tem muito o perfil dos livros que chegam a semifinalista do Prêmio Jabuti para a pena do Prêmio Jabuti, né? Porque... Sentimos muito pelo Prêmio Jabuti. Porque... mas quem sabe o próximo, né, gente? Quem sabe? Não, mas se para ganhar o Jabuti, você tiver que não pesar a mão, aí a gente não quer. Não, eu também não quero. Eu também não quero. Eu tenho mão de boxeador, minha mão é pesada e vai continuar pesada. Sim, a gente gosta. Mas incrível, mas o sentimento, então, acho que por já ter chegado como semifinalista, o sentimento, talvez pra ti e pra todos os leitores, tenha sido, tipo, já de vitória, assim, né? Sim. Isso vira currículo, Luiz. Vira currículo também. Escritor no Brasil vai montando currículo aos poucos. Né? Então, finalista de Jabuti, semifinalista de Jabuti, currículo. Tô lá, junto com um monte de gente ajuda muito nas vendas, né? Mais leitores, mais gente prestando atenção no livro, mais gente lendo o seu livro. Thaís, o Jabuti ele ajuda mais no respeito pelo teu trabalho do que nas vendas. As vendas ela tem um bonzinho ali, bem pequenininho no começo. Se ganhar, também tem, etc. Mas o respeito, só o fato de ser semifinalista, ele vem em anexo. Assim. Respeito. Você está ao lado de grandes nomes da literatura brasileira, né? Rubem Fonseca, Jorge Amado, isso aqui é bem louco, assim. Mas a galera respeita muito o Jabuti. Bom, e a gente já está nesse papo da violência, enfim, e a gente tem a famosa página 204, que já comentamos, particularmente para nós, né, que a gente também já falou, que a parte da caverna com a Bia ainda é pior do que a 204, mas Seu Pós-Fácil também é muito falado, né, porque ele é completamente genial, porque ele contextualiza toda a questão da violência, enfim, explica que nada que está ali, né, no livro de ficção já não aconteceu na realidade da nossa história, né, ou de maneira pior, né. Mas como você tem visto, assim, a pergunta se você recebe muitas críticas em relação à violência e também como tem visto aí as últimas polêmicas das pessoas criticando a questão da violência nos livros de terror, suspense, thriller. Eu não costumo... Na verdade, Colapso, ele recebe algumas críticas, claro, porque é uma obra de arte e não existe, ainda não foi feita, e eu acho que nunca será feita uma obra de arte que não recebe críticas, né? Porque a experiência diante de uma obra de arte, seja ela um livro, né? Uma obra literária, seja ela uma pintura, uma música, seja ela o que for, ela é subjetiva. Né? O receptor daquela obra ele vai responder a ela de acordo com sua experiência, sua personalidade, temperamento, gostos pessoais, etc. Toda a sua subjetividade. Então, sim, Colapso tem suas críticas. Porém, felizmente, é uma minoria. Estatisticamente, assim, eu diria que é em torno de sei lá, 10%. Então, talvez um pouco mais, 10% a 15%. Acho que transita por aí. Então, eu sou muito feliz com a recepção que esse livro teve por parte dos leitores. Porque a maioria, a imensa maioria dos leitores entende o que está ali, né? Entende o que aquela violência toda está fazendo ali. E entende qual é a ideia, o que é que eu estou querendo debater.
sabe? Então, as pessoas que não entendem ou não aceitam, que aí é a parcela mais radical assim, de quem critica, né? Fala que a violência é gratuita, que aí, enfim, eu acho que já é um argumento que cai por terra assim que a palavra gratuita sai, porque eu imagino que eu justifiquei bem o que é que eu estava querendo fazer ali. Então, não foi de graça, eu não estava querendo chocar e pronto, e eu queria trazer um debate. Outra coisa que acontece, que reage... o pessoal fala que as violências mais... Assim, as piores violências do livro acontecem com as personagens femininas. Sobre isso, vamos lá, tem algumas questões. A primeira delas é que, de fato, as violências com as personagens femininas são mais evidentes no livro mesmo, embora os homens sofram violências também. Por exemplo, citando rapidamente o Pedro é castrado, arrancam a língua, os olhos, né, estouram os ouvidos dele, os tímpanos, e cortam os tendões dele também, para ele se tornar uma coisa totalmente indefesa, etc. Mas eu não descrevo isso. Assim, eu descrevo en passant, né? Eu não fico lá torturando o Pedro, porque eu não queria. Eu queria focar na violência contra as mulheres. Porque, primeiro de tudo, eu leio muito livros sobre guerra, né? Livros de história, etc. E eu sempre percebi que as principais vítimas, fora quem está, assim, né, tirando o pessoal que está no campo de batalha, no fronte mesmo, atirando e levando tiro, né, as vítimas, digamos assim, colaterais de casos de guerra, as principais são mulheres, crianças e idosos, certo? Mulheres, crianças e idosos. E mulheres, de longe, são muito, muito mais atacadas. Estupro em casos de guerra, nossa senhora, é histórico, né? Isso não é uma coisa da guerra específica, assim, da guerra X. Não, é uma coisa histórica, né? Independente de época, independente de lugar, independente de motivação da guerra, de países envolvidos. O estupro graça, né? Graça com 2 S, né? No sentido de se espalha. Sim. E aí eu queria dar ênfase a isso. Óbvio, a violência contra os homens ali naquele contexto, eu acho que não acrescentava muito ao debate. Outra coisa, gente, hoje em dia, Estado de Direito, leis, poder de polícia, uma moral que, embora seja relativa, ela é mais ou menos coerente entre as pessoas meio que acordam, né, concordam com o que é certo e o que é errado, regra geral. Nesse contexto, punições severas por parte do Estado, etc., reprovação social, sei lá, tudo isso que a gente vê ao nosso redor para tentar impedir a violência, né, ou controlar. Nesse contexto, por minuto, 2 mulheres são violentadas no Brasil. Por minuto. 2 por minuto no Brasil, nesse contexto. Agora imagine um contexto onde não tem nada disso. Como é que ficaria? Né? Sim. Então, enfim, eu acho que essa crítica vem, mais uma vez, da falta de compreensão da proposta do que eu tentei fazer. Mas é bem-vinda, toda crítica é bem-vinda. Assim, quando eu recebo uma crítica sobre um livro, qualquer livro, eu tento colocar os óculos da pessoa que está criticando, assim, para enxergar a obra com aqueles olhos ali, com aquele olhar, e tentar entender exatamente onde é que está a origem daquela crítica. E tentar aprender alguma coisa, né? Óbvio, porque eu tento melhorar enquanto escritor, então eu tento melhorar no próximo. Então, toda crítica eu tento aprender um pouquinho para melhorar no próximo. Que essa questão da crítica, violência, polêmica ficou grande com o Rafael Montes, porque a gente sabe o tamanho, né, também que ele teve, foi para uma obra audiovisual e tal, mas aí, em decorrência disso, estava tipo, as pessoas, né, aproveitando o embalo também para criticar escritores de suspense, de horror, de terror, que sempre colocam, né, violência feminina, né, mas eu acho que cada livro tem seu contexto, assim, né. Eu acabei esquecendo de comentar esse aspecto da tua pergunta, Luiz, mas, de fato, o que acontece é que, às vezes, quando um livro de horror ele cai nas mãos de uma pessoa que não está acostumada a ler horror, sim, ela reage mal. Então, ela meio que não entende, vai reclamar de violência, vai achar exagerado.
É estranho, mas é característica de uma pessoa que não é o público para a qual aquele livro foi pensado, né? Sabe, o pessoal que vai, sei lá, ver um filme de horror, a pessoa odeia filme de horror, mas vai ver porque, sei lá, tá no hype, alguma coisa assim. E aí tem aquelas cenas bem gore, e a pessoa fica assim, cobrindo o rosto, e se esconde. Tipo, essa pessoa não é um fã de horror. Um fã de horror tá lá, comendo pipoca e com os olhos nem pisca, sabe? Tá rindo às vezes até com as cenas. Então, quando cai no público errado, a tendência é ter esse tipo de crítica mesmo. Mas eu achei que foram longe demais com isso, porque estavam querendo cancelar o cara, né, por uma obra de ficção. Eu acho isso de um ridículo sem tamanho. Dá até preguiça de discutir, porque sei lá, uma das funções sociais do horror, né, e o horror tem inúmeras, mas uma das principais é nos alertar para possíveis perigos reais. Sim. Né? E o Titio Marcão ele fez um vídeo até bem humorado sobre isso, falando que porque na realidade, né, na vida real, a maioria dos serial killers, dos psicopatas, eles vão atrás das suas vítimas nas academias de jiu-jitsu. Né? Sim. Então, o pessoal também estava comentando, né? Colapso ou cidade alerta, né? Porque realmente, né? Essas violências a gente já vê na nossa realidade, mas tem que ter olhos para ver, né? Mas a Amanda também fez um bom comentário. Até entendo, se cair um livro de coach na minha mão, eu também vou reagir mal. Eu vou tacar na pessoa de volta. É sobre isso. Mas eu acho que é muito isso que você falou mesmo, né? A pessoa que não é o público do horror, ela não entende que o horror está aí justamente, né, para mostrar o que o ser humano é capaz, para mostrar, para criticar o que a gente faz, para criticar as coisas que acontecem, para mostrar até o que pode acontecer, os perigos que podem chegar até a gente. E violência contra a mulher é uma coisa que acontece o tempo todo. Nossa, o tempo todo. Acontece na casa ao lado, acontece na tua própria família, acontece em todo canto. Então, sei lá, o horror ignorar isso não faz sentido. Não tem Fingir que isso não existe, não faz sentido. E ainda colapso, né? Voltando ao teu livro, né? Com dupla função, né? Horror e distopia, né? Porque a distopia também, né? Horror, distopia, entretenimento também, né? Porque eu gosto de ler de tudo, sabe? Mas eu gosto de escrever livro que entretenha. Eu não gosto de escrever livro chato onde não acontece nada, mas é bonito. Você sabe aquele livro que tem as frases bonitas, mas não tem história? Você, nossa, cadê isso? Coisa chata. O Brandon Sanderson fala, como é? Livros sobre pessoas chatas fazendo coisas chatas de forma chata. E eu acho que a maioria das pessoas não gostam de ler também esse tipo de livro, né? Não, tem gente que fala que enche a boca, vai dizer, eu adoro ler livros de você. Não. Mas às vezes fica bem na fita. Eu chamo de as novas roupas do imperador, né? Sabe essa história? Sim. O imperador está nu, mas os inteligentes podem ver. Só os inteligentes veem. Você lembra do episódio do Chapolin que tinha isso? Sim, eu conheço por causa do Chapolin. Então, mas é isso. Essa coisa, isso era muito comum. Eu fiz letras também, né? Eu não cheguei a concluir, não, porque eu desisti do curso, mas o curso superior que eu concluí foi Direito, mas eu acho que eu já passei por 4 ou 5. E também tinha isso lá, sabe, das novas roupas do imperador. Assim, o imperador tá nu. Nossa, é insuportável. Tanto que eu não quis continuar na academia, não quis fazer mestrado, eu não tenho paciência para esse povo. Prefiro o chão de escola, é mais divertido, meus alunos. Eu não tive paciência nem para concluir a graduação. É muito bom. Bom, as meninas estão falando aqui, né? Nos comentários. A Vitória citou Simone de Beauvoir, falando que basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Perfeito. E a Amanda também falou que mulheres são as maiores consumidoras de true crime porque a gente precisa estar ciente de todos os riscos que corremos no horror mesmo. Realmente. Perfeito, isso aqui é um fato. Bom, seguindo. Quando a nossa primeira entrevista foi antes de Colapso ser lançado, né? Lembra? Olha, parece que foi esses dias, mas fazem 2 anos. Então,
Você tinha noção de que Colapso ia ter essa repercussão que teve? Olha, eu tentava naquela época não criar expectativas. Óbvio que estava torcendo para que o livro fosse um sucesso, mas eu pensava, por exemplo, esse livro pode, sei lá, se tornar polêmico em algum momento. Sei lá, as pessoas podem tentar polemizar em cima dele por causa das cenas e etc. Pensei que, sei lá, podiam. Eu achava que isso ia acontecer. Tem gente que confunde autor com obra no Brasil. Também. Mas eu imaginava que era mais. Na época eu imaginava que era mais. Eu acho que eu estava traumatizado com isso, porque quando eu escrevi a orquestra, quando eu publiquei a Orquestra dos Corações Solitários, uma semana depois eu recebi uma carta de uma psicóloga tentando, mandou por e-mail, né? Tentando traçar meu perfil psicológico todo através do livro, a partir do livro. E eu fiquei sem entender nada. Eu digo, a mulher nem me conhecia nada, foi do nada. Ela só leu o livro e me mandou um e-mail tamanho do mundo, esse gigante. Que tempo, né? Traçando o meu perfil psicológico. Aí eu fiquei, nossa, caceta, as pessoas realmente confundem autor com obra, né? Pensam que é uma coisa só e tal. E eu acho que eu estava com esse trauma ainda dentro de mim, que na época que Colapso estava para sair, eu fiquei pensando, será que vão, sei lá, fazer essa confusão aí? Mas depois eu percebi que não, que quase ninguém faz essa relação. E outra coisa, sucesso, o pessoal falava muito, esse aqui já tinha lido, né? Até o César falava, esse teu livro vai ser um estouro. Ele falou pra gente aqui, ele deu spoiler pra gente, que a gente entrevistou ele antes, no Halloween. Ele falou, o Roberto vai lançar o livro dele, vai ser sucesso, leiam, porque é incrível, maravilhoso, vocês vão amar. Pronto, ele me falava isso, mas aí eu tentava não acreditar. Sabe aquela coisa, não criar expectativa em torno disso? Sim. Manter os pés no chão e tal. E aí eu pensava assim, qualquer repercussão que vier, eu vou estar preparado, porque eu não estou criando expectativa nenhuma. Mas aí, ele já havia tido um histórico de sucesso quando ele estava no Kindle ainda, que ele foi publicado primeiro no Kindle, né? Antes da Darkside perceber ele estava lá na Amazon, em e-book. E ele já tinha um histórico de sucesso lá. Foi quase que instantâneo. Assim. Eu publiquei numa semana, na semana seguinte, ele já estava entre os primeiros mais vendidos. Ele já tinha lido lá no Kindle Unlimited mais de 10 mil páginas na primeira semana. Olha só. E aí eu tentava lembrar disso e pensava, será que ele vai repetir o sucesso que teve no Kindle, né? Mas também não ficava devaneando muito sobre isso. O sucesso que veio, né? Que a gente fica aqui assim, ó. E aí o sucesso que veio depois começou na pré-venda. E na pré-venda o livro já estava vendendo pra caramba. Quando começou a circular, vendeu bem. Eu acho que, sei lá, 15 dias depois de publicar, acho que 10 dias, menos que isso, 10 dias depois que ele estava disponível na Amazon, ele já ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos da categoria. E foi muito louco, ele continua repetindo isso, sabe? Assim, ele não sai, desde a pré-venda, ele não sai dos mais vendidos da categoria dele. Você não sai, se você for olhar agora, ele vai estar lá em quinto, quarto, por aí. Isso tem quase 2 anos. Eu vejo muito isso, fiz essa pergunta justamente porque a gente vê isso muito. A gente que está consumindo conteúdo de influencers literários o tempo todo, volta e meia eu vejo alguém descobrindo Colapso. Aí eu fico muito feliz. Eu olho, mais alguém descobrindo e falando de Colapso. Mais alguém. Eu estava lá atrás falando de Colapso, mas tem gente falando ainda. Sim. No e a TikTok mesmo, né? Sim. Até mesmo no TikTok, assim, às vezes são os perfis, tipo, grandes, mas que não tem perfil de terror. E aí a pessoa tá, gente, esse livro eu fui ler, mas eu sabia que ia ter violência, não sei o que lá, mas aí eu fui ler e eu amei, eu recomendo para vocês, vão preparados, mas leem, você tem que ler. E aí, tipo, uma pessoa que lê, assim, nunca leu um terror, e aí tá indicando Colapso, sabe? Mas, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por ter furado a bolha do horror, sabe? Assim, eu imaginava que o livro ia ser vendido principalmente que ele ia circular principalmente entre leitores de horror,
Mas eu percebi que ele furou a bolha um dia, porque eu entrei lá na Amazon. E aí fui lá na página de Colapso para dar uma olhada no ranking. Todo escritor faz isso, tá? Vai olhar o ranking lá para ver como é que o livro está saindo. Aí, quando eu chego lá, sabe embaixo, assim, frequentemente comprados juntos? Tava, sabe, na página do sempre tem embaixo, assim, frequentemente comprados juntos. Eu percebi que ele tinha furado a bolha porque estava Colapso, um livro da Colleen Hoover e o livro A Empregada. Ué? Aí eu, caceta, o livro tá vendendo pra galera que não. Que é fora da. Que é o primeiro. A primeiro era o único brasileiro no meio, né? Colleen Hoover e a Freida McFadden. São duas mulheres gringas. E o único homem ali no meio das duas. Pô, que legal, né? Acho que furou a bolha, será? E eu acho que furou mesmo, porque eu olhei, acho que ontem, e tava o cara do. O Massacre da Família Hope, Colapso, e outro que eu não lembro que também é gringo e que também tá hypado e tal. Então eu acho que ele... Nasceu um hit. Continua sendo um hit. Espero que a continuação repita esse sucesso, né? Ou vá mais além. É a nossa próxima pergunta. Quando vem a continuação, Roberto? Pois é, olha, eu acho que só ano que vem, tá? Eu acho que sai ano que vem. Esse ano não vem, com certeza. Queria muito. Lá no começo do ano eu tava maluco que saísse esse ano ainda. Mas editora meio que sempre fecha a programação um ano antes. A agenda de publicação, né? E aí é difícil meter um livro no meio do... Tipo, o negócio já tá todo agendado, todo montado. Fica difícil enfiar um livro ali no meio. Mas ano que vem eu acho que vem aí. Agora eu acho que só lá pro final. Acho que só lá para outubro. Né? Nem queria mesmo. Mas enquanto isso, vamos ler para a Elisa e, sei lá, talvez eu publique alguma outra coisa. Olha, talvez eles nos publiquem alguma outra coisa. Talvez. É porque eu tenho muito material escrito e eu não tenho muita paciência para o ritmo do mercado editorial brasileiro. Então, eu vou acabar publicando alguma outra coisa antes de extinção, só para manter para matar a minha fissura de publicação e matar a fissura dos leitores que querem mais livros. Né? Sim, por favor. A gente agradece porque a gente quer ler e aí, né? Queremos. É muito tempo até chegar o próximo, aí a gente fica órfão de trauma. Pois é, e aí chega o livro 2, 3 anos. Quando ele sair agora vai fazer 3 anos, né? Que o Colapso saiu. E aí vocês leem, eu acho até injusto. Vocês leem o livro e aí fica esperando. Não, quem leem rápido eu adoro. O que eu acho injusto é vocês ficarem esperando mais 3 anos para o próximo. Entendeu? É verdade. Mas o que você pode nos contar mais sobre o próximo? Eu posso te contar que ele vai trazer os personagens queridos dos leitores de volta e vai trazer também personagens novos, muito legais. Assim, eu gostei muito dos personagens novos, todos eles, não tem um que eu achei mais ou menos. Assim. Óbvio que eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que vocês vão se divertir. E, é claro, o gore de sempre, né? Vão me contorcer? Acho que vai. Eu acho que em Extinção vai ter a morte mais pesada que eu já escrevi. Olha, que beleza! Que delícia. Vai ser, graças a Deus. Na minha opinião, é a pior morte que eu já escrevi, mas pode ser que não seja na opinião de vocês. Talvez vocês tenham outra. Se você está falando, a gente acredita. A gente acredita. Já estamos ansiosos. Mas sabe aquela coisa que você lê assim e você fala, nossa, que morte horrível? Tá lá. Já estamos todos fazendo oração, pelo amor de Deus, não mata o Camargo. Eu não mato ninguém. Quem mata são os personagens. Eu sou só escritor, só escrevo. Não se responsabiliza. As pessoas brigando porque matou os personagens, normal, né? Mas tem um friozinho assim na barriga de continuar, né? Porque Colapso surpreendeu todo mundo,
preocupou todo mundo. Enfim, tem um frio na barriga para continuar surpreendendo, continuar trazendo, né, esse choque, ou é natural, assim? Você fala frio da barriga como se fosse assim, uma espécie de tensão, assim, eu me sentindo pressionado para corresponder a essa expectativa. Não. Não. Eu desligo, eu consigo desligar assim, ó, eu conheço escritores que pensam muito nos leitores quando estão escrevendo, certo? Eu desligo esse botão, porque se eu ligar esse botão na hora da escrita, isso vai me trazer problemas. Eu vou ficar querendo corresponder às expectativas dos leitores, eu vou ficar lembrando da recepção ao livro, e isso vai acabar influenciando demais a minha escrita. Então, eu prefiro esquecer da existência dos leitores durante esse processo, e aí só volto a lembrar depois que eu termino. Agora sim, entendeu? Então, eu não me sinto pressionado nem por leitores, nem por editor, nem por editora, nem por nada. Não. Eu tento contar a melhor história que eu consigo contar naquele momento, sabe? Então, assim, meu foco é na história e nos personagens, e pronto. Então, não tem pressão. Se tivesse, eu acho que eu nem conseguiria escrever. Eu não sou muito bom para trabalhar sob pressão. Muito bom. Então você vai ter que escrever um livro sobre como trabalhar sob pressão com essa tranquilidade. É só desligar o botãozinho, mental. Nossa mente é cheia de botões, assim, a gente esquece de desligar alguns às vezes, né? Sim. Bom, já falamos então sobre colapso bastante. E a gente não vai deixar de falar de Parelisa, já que você estava falando que até lá a gente tem Parelisa para ler, né? Tem Parelisa, principalmente sim, como assinantes do Clube Sexta-feira da Editora O Grifo, onde o livro foi enviado em primeira mão. Como foi para você ter a versão física estendida de Parelisa, dessa história que também é muito querida para você? Deixa eu te falar, eu não sabia o que fazer com Parelisa. Tadinho! Pobre! Tem um eco aí, alguma coisa assim, né? Enfim, mas eu não sabia o que fazer com Parelisa. Ele já estava publicado lá no Kindle e tal, mas eu também, eu gosto de dar destino às coisas, para me livrar delas, sabe? Assim, por exemplo, eu estou com um monte de conto aqui, que já dá um livro de contos, já dá um livro até grosso de contos. Eu quero me livrar disso, eu quero publicar, etc., para não ficar um monte de contos, sabe? Não, eu quero um livro e pronto, e aí já me livro desses contos, vou escrever outros, né? Novos. E o Parelisa estava nesse limbo, não sabia o que fazer com ele, etc. Aí cheguei a mandar pro César. César é meu editor na Darkside. E aí ele leu, ele achou que não tinha a ver, que não tinha o perfil da Darkside, etc. E aí eu pensei, bom, vou deixar aqui, né, na Amazon mesmo. Mas aí ele começou a vender muito bem, começou a ter uma repercussão entre os leitores. O Gruber me propôs essa história do clube de assinatura. Eu achei uma proposta interessante, diferente. O clube da O Grifo estava começando. O Parelisa foi o segundo livro do clube, né? Então, assim, ele estava começando com isso. Eu achei tão interessante, eu disse, caramba, o livro vai circular para uma galera de um clube de leitura, vai ter um debate depois, vai ter... Eu gostei dessa ideia, vou fazer isso. E aí a ideia inicial era só publicar o Parelisa, o que estava lá na Amazon, o mesmo livro, né? Só que aí eu falei com ele, eu disse, olha, Gruber, eu quero fazer um pouco melhor, eu vou estender um pouco o tamanho, não de modo a descaracterizá-lo. Por quê? Qual é a questão da descaracterização? É que esse livro ele não pode ser grande demais, porque a ideia é que ele seja lido entre 90 a 120 minutos, porque o objetivo dele é simular a experiência de vocês assistir um documentário. Uhum. Então eu não podia escrever um livro de, sei lá, 500 páginas para Elisa, porque eu ia descaracterizar totalmente o que eu queria fazer. Mas aí eu expandi todos os depoimentos. Quando a gente fala em versão expandida, nós estamos falando desse aspecto. Os depoimentos, né, foram ampliados. Assinei lá o contrato com ele, gostei muito de trabalhar com ele. Eu achei que ele fez um tremendo de um trabalho editorial, sabe? Assim, o projeto gráfico, tá lindíssimo. Achei muito bonito. Sim. Tanto por fora quanto por dentro. Todo o processo foi extremamente assim, transparente. Ele me consultou sobre tudo. Ele que fez
essa capa nesse projeto gráfico, mas ele me consultou antes, ele perguntou o que é que eu imaginava para o livro, o que é que eu queria. Eu falei para ele que queria que passasse a impressão de um pôster de documentário True Crime. Né? E parece, né, aqueles da Netflix, assim, quando você está no catálogo, assim, você vê. E eu acho que ele capturou bem o que eu queria que ele fizesse. Tal. Eu gostei muito de trabalhar com ele. E aí acabei já, né, minha cabeça começa a funcionar a 1000 por hora. Eu tenho mais 2 livros que são documentários iguais a esse aqui. Nesse mesmo formato, mesmo tamanho, e mesmo formato, assim, através de depoimentos e tal, só que são outros casos. Né? Tem nada a ver com a Elisa, são outros casos, etc. Mas é que eu queria fazer uma trilogia de documentários, né, de livros de documentários, e depois publicar um box, né, um box com os 3 volumes e tal. E aí eu já comecei a pensar, eu digo, nossa, eu vou fazer isso com ele. E aí troquei uma ideia com ele topou, nós vamos tocar esse projeto aí, mas eu acho que só para o próximo ano, depois. Oba! Amamos saber novidades, né? Mas agora, olha, esse livro, vocês duas já leram? Eu não li ainda, eu tô tendo. Eu gostei bastante. Você gostou? Você achou estranho o formato? Você achou estranho? Ou foi tranquilo se adaptar a ele? Não, foi tranquilo, eu gostei bastante, mas com certeza você foi inovador, né? Mas o Daisy Jones and the Six, não sei se tu já leu, que também tem essa pegada, né? Algumas pessoas já me falaram que parece, tal, mas eu nunca li, você nem sabia que é porque também é como se fosse um documentário que estão fazendo sobre essa banda dos anos 70, e aí também são os personagens que vão falando, só que é mais... Não é tão separado assim, um depoimento completo e daí vai outro. É mais tipo, como se fosse falas intercaladas, assim, sabe? Entendi. Então, pela experiência, assim, de leitura parecida com esse, né, no caso. Mas eu gostei bastante, me lembrou bastante, tipo, os documentários do Coutinho, assim, não, claro que não é de True Crime, é que eu não vejo muitos documentários de True Crime. Thaís vê. Eu já vi todos que existem. Pois então, a ideia era simular essa experiência e eu queria que os personagens, os narradores, eles fossem identificados pela forma como eles falavam e pelo que eles falavam. Sim, eu não queria colocar... Sim. Seria muito cômodo colocar quem estava falando, né? Então, isso que quando eu estava lendo, eu pensei também, agora eu já tinha esquecido, mas também eu pensei isso, cara, é muito doido, porque realmente lá do Daisy Jones, né, que é da Taylor Jenkins Reid, a gente tem o nome das pessoas, né? E aí, mesmo assim, são várias pessoas, meio que depois você vai identificando pela fala, né? Mas ali não tem, e aí tu fica... Nossa, eu fiquei muito tentando imaginar, além de quem era, mas também, tipo, imaginar a figura das pessoas, muito doido pela fala, assim, né? Incrível. Muito, muito legal, assim, a experiência. E também a Elisa, né? Completamente apaixonante a figura dela, né? Dos personagens. A referência ao necrosado... Adorei. Sim. É de Gleison Santos. O para a Elisa a Elisa, ou o pessoal ama ou odeia. Né? Ela tem gente que tem hater da hater da Elisa, parece que está falando de uma pessoa de verdade. Né? Eu acho engraçado. Tem alguns reviews no Scooby de pessoas falando com tanto ódio da Elisa. Parece que conheceu ela pessoalmente e tá ali xingando. É muito louco isso. Gente. Não, a pipoca. Eu amei a pipoca. Fiquei pensando, como será que eu comeria pipoca? Não sei. Eu escuto muito isso. Tem uma função... a Thaís, ela, quando vai conhecer alguém, ela oferece pipoca. Ela oferece pipoca pra pessoa. E aí, conforme a maneira que a pessoa come a pipoca, ela vai continuar conversando com a pessoa, ela nunca mais vai olhar na cara da pessoa. Porque dá pra saber tudo sobre ela te julga pela forma como você come pipoca. Que medo! Muito bom. Adorei. E eu acho que essa ideia do documentário faz a gente achar que a pessoa, que o personagem é uma pessoa real. Você falou que as pessoas falam dela como se fosse. Dá essa ideia, né? Tem muitos reviews no Scooby. Se você tem mais no e-book, né? Porque o e-book é mais antigo. Mas se vocês forem lá ler as resenhas, vocês vão ver que algumas falam assim: não é possível que essa história não seja real. Eu fui no Google pesquisar, isso aqui. É bem engraçado. É do Para Elisa, Pipoca. É porque o apelido dela é Pipoca. E ela tá...
Que história é essa? Não, pipoca, não se sinta ofendida. A pipoca. Comem a pipoca, pipoca. A comida, tá? Comida. Então tá bom. Mas aproveitando que deve ser a dúvida também dos seus leitores para Elisa, os diários da Elisa vêm aí ou não? Nossa, o quanto me pedem isso? Não vem, não, gente. Não vem. Não vem, Acabou, não, gente. Elisa, tchau. É só o que tem ali, pronto. Já me pediram para escrever os diários da Elisa, as poesias da Elisa. Já me pediram para lançar os livros de poesia da Elisa. Gente, eu não sou Elisa. Eu não sou leitora de poesia. Eu fiquei assim, cara, eu queria ler esses livros da poesia da Elisa. Eu não sou Elisa, eu sou o autor de Para Elisa, né? Mas assim, não acabou. Assim, como eu falei recentemente numa entrevista, essa personagem ausente é a personagem mais importante do livro, né? É como se fosse um quebra-cabeça cuja peça mais importante está faltando, mas é exatamente isso que ressoa nos leitores. Se tivesse a própria Elisa lá para dar sua versão, quem ela era, o que ela pensava, o que ela sentia, eu acho que teria, sei lá, destruiria totalmente a força do livro. Se é que ele tem alguma força, né? Assim, acho que, sei lá, colocaria por terra tudo o que eu tentei fazer. Acabaria com a proposta do livro. Então, sim. Acabou a Elisa, agora nem expandir mais, no máximo, em edições futuras, eu acho, porque sempre tem, tá, gente? O Neil Gaiman fala que tem a maldição do escritor. A maldição do escritor é assim, ó. O escritor chega na livraria, ou em qualquer lugar onde está o seu livro, aí ele pega o seu livro, abre em qualquer página aleatória e lê qualquer trecho. O trecho que ele vai bater os olhos, ele vai encontrar algo que ele queria mudar. Uma vírgula fora do lugar, um erro de digitação, qualquer coisa assim. Então, se eu fizer alguma revisão futura em edições futuras, será nesse sentido, para corrigir alguma coisa que eu acho que não está legal. Mas acrescentar, nada, acabou. Acabou. Não, agora colapso. Não, agora peraí. Agora colapso eu gostaria de lançar uma edição estendida, com mais umas 200 páginas. Gente. Queria. Oi, Darkside, nunca te pedi nada. Oi, super faria. Uau, e a gente super leria. Com certeza. Quem sabe depois que eu terminar a trilogia, aí eu faço versão definitiva e lanço o box. Eu já quero aqui, como é que faz? Estamos querendo. Vamos falar lá com a Caveirinha, né? Opa, não, ela vai fazer, a gente sabe, a gente pede. Não. Mas o nosso... Nada que a gente não fazer um motim. Nosso podcast é profético, então você pode falar. Vai ganhar o Jabuti, vai lançar a versão extendida do Colapso. Então, fechado. O livro que vai ganhar o Jabuti, vamos lá, vamos torcer, vamos fazer pensamento positivo, fazer uma Genkidama aí, todo mundo, para ganhar o Jabuti com o meu livro policial. Estou escrevendo policial, tá? Ai. Não, já falou sobre esse livro policial da outra vez que você esteve aqui? Eu já fiquei assim, meu Deus, eu quero ler. Assim, de novo. E lançar. Eu não tiro esse livro da cabeça. Sabe quando o livro fica na sua cabeça? Eu não tiro esse livro da cabeça. Mas, não sei o que é que eu faço. Não sei se eu lanço antes da continuação do Colapso. O que é que vocês acham? Olha. Eu quero todos. Eu também. Interessante. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que a gente gosta de policial, a gente gosta de ler policial, a gente gosta bastante. Pois é, eu também gosto. Então, assim, eu acho que... Não sei, vamos ver. O futuro dirá. Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de Só referência boa, hein? A vida é uma caixinha de bombom. A Amanda tinha perguntado antes o que está na sua lista de leituras de terror para outubro, de Roberto Denser. Você faz leituras temáticas? Então, não faço isso e te confesso que eu tenho lido muito pouco terror. Esse ano, eu agora parei um pouco mais, mas esse ano eu priorizei totalmente assim, a leitura de quadrinhos, porque eu estava estudando roteirização de quadrinhos. E que eu quero, né? Eu tenho planos de escrever um HQ e tal, conseguir um parceiro para desenhar e tocar esse projeto para frente.
E aí, como eu estava estudando teoria de roteirização, eu estava lendo muitos quadrinhos para estudar ali na prática, na leitura e tal. Sim. Construção de página e tal. Agora eu dei uma diminuída com isso. Mas meio que foi assim, a coisa que eu mais li esse ano. Eu tô lendo... O que eu tô lendo, gente? Eu tô com um monte de livros. Não, porque eu tenho um péssimo hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. Aí eu vou citar aqui... vou citar aqui alguns que estão na metade, assim, meio que inacabados, eu tô lendo. A Travessia, do Cormac McCarthy, a biografia do Hemingway, Viver para Contar, do Gabriel Garcia Marques, As Vinhas da Ira, Steinbeck, Rambo, o Rambo do David Morrell, também está parado ali na metade, Estrela da Manhã, do Karl Nausgaard, Jerusalém, do Alan Moore. Nossa, Alan Moore. Tudo na metade, assim, sabe? Não tem nenhum que eu esteja lendo mais que os outros, mas tá meio misturado aqui. Amei a lista de leitura. Amamos. Tá, ainda tem... Comecei o Três Rios, mas aí eu pensei assim, caramba, não vou começar agora e ler agora, porque eu tenho muita coisa inacabada e vai se tornar mais um inacabado, eu não termino nenhum, fico nessa. Aí eu digo, vou deixar para ler depois, quando eu tiver com menos leituras inacabadas. Vocês já leram, já, né? Já. Maravilhoso. Uma das melhores. É o único dele que eu ainda não li, mas vou ler. Acho que esse ano ainda termino. Pra gente ainda falta outra carne. Eu acho que eu vou ler na maratona. O Ultra foi o primeiro que eu li. Eu li na época que saiu, lá em 2016. Não, legal. Nem sabia que danado era César Bravo, mas eu achei a capa maneira e fui ler. Muito bom. A Pipoca comentou, só lança, o que você lançar eu vou estar querendo. É isso aí, esse é o sentimento, Roberto. Isso aí, Pipoca. Se lançar, seus leitores estarão assim. Vou lançar, gente, vou lançar. Meu sonho, 2, né? Eu tenho vários sonhos, mas 2 é chegar nesse momento da carreira onde você publica tranquilamente um livro por ano, sabe? Um livro por ano. Uhum. Mas deve demorar ainda mais uns 3 anos para chegar a isso. Tá perto. Isso começa a ficar viável. Não, isso começa a ficar viável depois do 5º livro. Tem 3, né? Faltam 2. Ele tem todos os planos feitos, eu gosto assim. A gente vai adorar quando sair um por ano, porque aí pra gente também é bom. A Pipoca tá pedindo indicação de quadrinhos, né? Uhum. Pipoca, eu li o Hellblazer, aqueles do John Constantine, né? Aqui atrás, se você observar, tem o Preacher. Tem o Sandman do Neil Gaiman. Eu li The Walking Dead. Eu nunca tinha lido The Walking Dead, né? Assim, eu cheguei a tentar ver a série, mas não consegui. Eu achei a série bem chata. Mas o quadrinho é magistral. O quadrinho eu comprei assim, todos os volumes, né, de uma vez só. O cara estava vendendo num preço bem interessante. Eu comprei de uma vez. E aí fui ler, cara, eu fiquei viciado. Assim, eu ficava o dia inteiro. Eu largava tudo para ficar lendo. Adorei. Inclusive, recomendo. É muito bom. Inclusive, se você não gostava da série ou não gostou, como era o meu caso, ainda assim vale a pena, porque os quadrinhos são espetaculares. O Watchmen é muito bom. Li também recentemente. O Declínio do Homem, de Junji Ito, é um mangá, mas maravilhoso. Tem o Planetary, que é bem legalzinho também ali. Do Inferno também, do Alan Moore. Do Inferno é maravilhoso. Do Inferno eu li esse ano. O Alan Moore é muito foda. E tem o Providence. Para quem gosta do Alan Moore, tem o Providence, que é sobre o Lovecraft. Muito foda. Sim. Ele é o meu roteirista preferido. De quadrinhos. Legal. O Ozzy está perguntando aí qual o seu filme e série favoritos. Dele? Meu. Dele também. Olha, filme, cara, de horror, ele não é assim, estricto senso horror, né? Mas ele é de horror, dá pra classificá-lo como horror, sim. Inclusive, eu já cheguei a ver uma lista de melhores filmes de horror de todos os tempos e ele estava em primeiro lugar. É um filme do Michael Haneke chamado Violência Gratuita. Em português, ele foi lançado como Violência Gratuita. Funny Games, o nome original. 1997. Tem um remake, né, americano e tal, mas o original de 1997 é muito foda. Eu chamo de uma ópera do horror. Isso é muito bom, muito foda, muito maravilhoso.
Fica a dica, vejam esse filme, caso vocês não tenham visto. É um dos meus preferidos. Eu acho que é o meu preferido de horror. Livro, não, série, né? Série, olha, a última série que eu vi e gostei de verdade foi Dark. Eu não sou muito de ver série, porque, eu não gosto de ver série que ainda está em andamento. Eu gosto de ver série quando já terminou, porque aí eu vejo tudo de uma vez. Eu não tenho paciência para ficar esperando 1 ano, não sei o que, 2 anos, para sair a próxima temporada. Não gosto. Então, quando termina a série, é aí que eu começo a ver. A última que eu vi, gostei de verdade, foi Dark. Antes disso, não lembro, não. Mas acho que Breaking Bad eu achei do cacete. Eu achei uma aula de desenvolvimento do personagem. Breaking Bad é bom. Eu gosto de Black Mirror. Black Mirror eu vejo como uma série de contos, né? São contos. São cada episódio. Fechadinhos, tá? Eu gosto de séries nesse formato. Eu gosto muito de Black Mirror. Mas eu sou mais dos filmes do que das séries. Só que eu tenho um péssimo problema com filme, que é o seguinte: eu não sou muito de ver filme recente, lançamento. Eu raramente vejo. Eu normalmente vejo filme antigo. E aí, quando eu vou dar dica de filme, é mó chatão, porque parece coisa de velha. Eu já adorei esse filme aqui. Eu adorei essa indicação, já tá aqui. Eu não tinha visto ainda. Tinha na Amazon Prime, não sei se ainda tem, mas... Tá, o Haneke é um dos meus diretores preferidos, então recomendo tudo dele. Mas esse Violência Gratuita é sem paralelo. Bom, muito bom. O Once Upon a Time, você já assistiu Além da Imaginação, né? Uhum. Sim, assisti, eu adoro Além da Imaginação. Agora, eu tenho até os boxes em DVD, a série clássica. Depois teve aquele reboot, não sei o que, eu já não vi. Teve um novo, assim, bem recente, acho que está até na Amazon, acho até que é produção da Amazon também, uma tentativa de trazer Além da Imaginação para os nossos tempos, mas nada que tentaram fazer depois da década lá acho que era da década de 50, né, que estreou e tal. Nada se equipara àquilo lá, era muito bom. Até hoje, você revendo, você fica, nossa, como é que eles tinham tanta imaginação, né? Poucos recursos materiais, técnicos, etc., mas muitos recursos mentais, criativos, né? Imaginativos e tal. Mas eu gosto, bem lembrado, Além da Imaginação é uma das minhas preferidas também, de todos os tempos, assim, de todas que eu já vi, Além da Imaginação. Muito bom. E vamos falar sobre as novidades? Você soltou algumas aí, né? Vamos elencar quais são. Tem livro de conto, tem box de documentário de outros livros de documentários, a lá para Elisa, continuação de Colapso, aí conta aí pra gente. Tá, vamos lá. Eu tenho um livro de contos pronto, mas eu não sei se sai ou quando sai, mas eu vou ter que me livrar dele de alguma forma. Esses contos são alguns que já foram publicados e outros inéditos. Então, por exemplo, A Vingança de Necrosado está lá no meio, mas eu acho que é metade. Eu acho que a metade já foi publicada, a outra metade nunca foi publicada de inéditos. É bom também para quem já leu e quer ter o livro físico, né, com os contos assim, reunidos. Para além dele, tem esse policial que eu estou querendo lançar de todo jeito, antes de extinção. Não sei como é que vai ficar isso. E esses livros documentários. Esses livros documentário, eu queria lançar tudo no ano só, né? Tudo no mesmo ano, assim. Mas não sei se vai rolar. Porque seria muita coisa para lançar no mesmo ano. 2026, no caso, né? A gente não liga. Não é interessante. Não, eu também não. Eu também não ligo. Mas não é interessante para o mercado, sabe? Claro que não, Eu ficaria meio que saturado, assim. Uhum. Então, tem que ter paciência mesmo. Mas eu não sei, gente, o que é que vem aí, não. Assim, o próximo, não sei, não. Eu diria que assim, o mais fácil seria o de contos, que já está pronto. Se alguém disser, eu preciso publicar amanhã. Amanhã eu já mandava o arquivo com tudo certinho. Entendeu? Mas... Atenção, editoras! Atenção, galera. Vocês poderiam, por favor, estar publicando. Eu vou acabar lançando isso via algum financiamento coletivo, alguma coisa. Eu sou igual a Clarice Lispector. A Clarice Lispector vivia mudando de editora porque ela escrevia um livro e queria se livrar logo daquele livro o mais rápido possível. Ela começava a ligar para os amigos dela, né? Uhum. Fernando Sabino, os amigos do mercado editorial, e para os editores. E dizia, Clarice, qual é o seu critério? Assim? O que é que você está buscando? Estou buscando a editora que publique mais rápido. Muito bom. É isso. Clarice, melhor pessoa.
Eu acho que hoje em dia ela viveria publicando por Catarse, financiamento Com coletivo. certeza. A Amazon. Mas KDP, mais rápido. Esperar 3 anos, 2 anos, é cruel, é cruel. Sim. Com os leitores também, com os leitores com os autores, com os leitores, por isso porque a gente lê rápido, entendeu? Aí a gente fica órfão, aí a gente quer mais. Difícil. Senão a gente fica o quê? Pedindo os diários da Elisa. Agora assim, se você é como o George Martin, né, aí tá tudo certo, porque ele passa, sei lá, 10 anos para escrever um livro, tá ótimo, tá de boa. Mas para uma pessoa que escreve um livro, sei lá, por semestre, aí começa a acumular, né? Você fica vendo um monte de trabalho acumulado e diz, eu quero dar destino a isso. Nós queremos ler. Sim. Bom, para finalizar, a gente sempre pede indicação. A gente sabe que você já falou aí sobre os livros que você está lendo, sobre os quadrinhos que você está lendo, né? Que você está lendo mais quadrinhos. Mas nosso público adora uma lista de indicações, adora a indicação dos nossos convidados. Então, a gente queria te pedir, pode ser de outros gêneros também, tá? Não precisa só focar no horror. Mas se você tivesse que indicar alguns livros para os nossos ouvintes, algum livro que você acha que todo mundo deveria ler, qual seria? Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler? Difícil, assim. Pode ser vários. Não, tá, vamos lá. Não precisa ser porque assim, todo mundo deveria ler. Nossa, Colapso. Não, tá. Colapso. Esse já tá mais do que indicado. Mas não, deixa eu falar para vocês. Eu tenho um livro que eu sempre recomendo, acho até que eu já recomendei antes, talvez até na live anterior, é o 2666, Roberto Bolaño. Eu adoro. Eu acho que eu indiquei, lembrei agora que eu indiquei, né, dona Thaís? Lembrei agora que eu indiquei. Eu tenho um problema sério com Bolaño. Não dá, abandonei esse aí, não rolou. Sei disso. Inclusive, você perdeu a melhor parte do livro. No final? Que é a parte da Arcane, a última. Mas é o livro que eu mais reli até hoje na vida. Eu gosto muito desse livro. Os Detetives Selvagens também é muito bom. Dele também. É um autor que eu estou viciado, assim, já tem um tempo, e aí eu fico lendo e relendo. É o Cormac McCarthy. Eu adoro o Cormac McCarthy. Então lê Meridiano de Sangue dele, ou Onde os Velhos Não Têm Vez. Gosto muito dele. O Alan Moore é um autor muito louco. Assim, o Alan Moore, gente, eu estou lendo Jerusalém, né? E foi a primeira vez... Você já leu Jerusalém? Ainda não. Jerusalém. Ainda não? Jerusalém, Pronto. ainda não. Tem uma cena que ele está descrevendo um trabalho que um cara está fazendo num lugar alto, assim, né? Ele está pintando no teto de uma igreja. Sabe aquelas igrejas medievais que tem aquelas pinturas no teto? Alto pra caramba. Pronto, ele está pintando lá. A forma como ele descreve aquela altura, etc. Foi a primeira vez, eu leio desde, sei lá, que aprendi a ler, mas foi a primeira vez que um autor conseguiu me causar vertigem lendo sobre altitudes. Nossa, que loucura. Ele é muito hábil. O Alan Moore é um escritor, é um gênio, eu chamo genialidade, essa característica do Alan Moore. Um livro que eu li e gostei muito, na verdade não é um livro, é uma trilogia, né? Tem um box que vem os 3 volumes, que é o Musashi, conta a história do espadachim, o samurai Miyamoto Musashi, muito bom, muito maravilhoso. Deixa eu ver aqui, Shogun, eu li Shogun também. Já deu para perceber que eu gosto do Japão, né? Então, Shogun também é muito bom. E um livro que todo mundo deveria ler, A Odisseia, de Homero. Adoro esse livro. Eu acho que, sei lá, tem tudo ali. É o único livro que eu penso assim, eu faria uma tatuagem, sabe, com as coisas que tem nesse livro. Eu coloquei o nome do meu filho de Ulisses, por causa desse livro. Então, A Odisseia é esse livro aí que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas tem muita coisa legal. Tem As Benevolentes, que é muito legal. Moby Dick é legal. Aquele O Mago do John Fawcett. Muita gente não gostou, mas eu acho que é porque ele leu com a expectativa errada. Tô doida pra ler. Eu adorei. Mas aí é que tá. Muita gente lê com a expectativa errada, achando que vai encontrar ou o Colecionador 2 ou um livro de horror, não sei o que. Não vai com essa expectativa, não. Uma viagem. Vá com a expectativa de encontrar um bom livro. Que aí você vai encontrar um bom livro, que é um bom livro. E é isso, gente. Os livros do Elmore Leonard, todos. Elmore Leonard.
ele escrevia policial. Os livros dele são muito bons. Ele é muito bom em diálogo. Eu adoro a forma como ele escreve diálogo. E a série Minha Luta, do Karlov Nausgaard. Ele escreveu essa série de autoficção que é muito bonita e muito honesta, muito bem escrita, é uma obra assim, muito grandiosa para os nossos tempos e tudo. Eu acho que é uma obra que vale a pena conhecer também. São vários volumes, são livros grossos, mas vale colocar nesses projetos assim da vida. Assim, vou ler isso aqui. O primeiro é A Morte do Pai, aí depois vem Um Outro Amor, acho que é isso. Depois vem Uma Temporada no Escuro, acho que é isso. Depois vem, acho que é A Descoberta da Escrita, um negócio assim. Enfim, acho que são 6 volumes. Aí tem o fim. Eu devo ter esquecido algum, mas é muito bom. Interessante. Eu aqui fazendo a lista de indicações. Sim. Não, leia, é muito bonito. Se vocês gostam desse tipo de literatura, que além de bem escrito, dá muito o que pensar, vocês vão adorar. Sabe, a gente começa a falar sobre isso e começa a lembrar das coisas. Sabe um dos meus autores preferidos, eu não citei aqui, é o Michel Houellebecq, um escritor francês. Ele parece que agora parou de escrever, né? Ele lançou, o último livro dele foi o Aniquilar, e no final do Aniquilar ele colocou um pós-fáciozinho, assim, onde ele diz que aquele é o seu último livro. Mas eu passei anos considerando, e acho que ainda considero, de certa forma, o Houellebecq o maior escritor vivo. E os livros dele são muito bons. Se vocês nunca leram nada, eu sugiro ler um livro dele chamado Partículas Elementares. Mas aí, como esse livro é um pouquinho mais difícil de conseguir, é o meu preferido dele, mas é um pouquinho difícil de conseguir, aí talvez valha a pena conhecer o trabalho dele através de ou Submissão ou Serotonina. Mas o Partículas Elementares é de longe o meu preferido. Eu adoro esse livro. Tem tudo que eu gosto nesse livro. Tem putaria, tem violência, tem gore, tem reflexão filosófica. Putaria, violência. Tudo que eu gosto. Ó, violência, putaria, gore, reflexões filosóficas, discussões sobre literatura, tem tudo ali no meio. Maravilhoso. Gente, é disso que eu tô falando, agora eu quero. É esse tipo de livro que a gente gosta, entendeu? Que tem tudo num livro só. Por isso que a gente gosta tanto de Colapso. Sim. Colapso tem tudo isso também. Tem mesmo. E é um livro fácil de ler, gente. Nunca foi tão fácil ler um livro com tanta coisa horrorosa acontecendo como foi Colapso. Quase 500 páginas, vocês devoram aí o livro. Teve uma leitora, uma vez, que pegou o livro e começou a ler, era por volta das, 10 da manhã. Quando foi à noite, ela me manda mensagem dizendo que tinha terminado. Tá danado. Você não fez outra coisa, né? Não, fiquei lendo o dia todo, terminei agora. Legal. Admiro, não consigo, mas admiro quem faz isso. Começa a me dar dor de Eu, cabeça, a última parte, assim, um pouco antes da última parte, e aí a última parte eu li numa tacada só, assim. Não foi. Eu fazia muito isso quando eu era adolescente. Eu li It em 5 dias. Nossa. Eu li em 3 meses. 3 meses. Eu comecei com a Thaís e ainda tá na metade. Mas imagina, são 1000 e poucas páginas, 3 meses dá, né? 300 e poucas páginas por mês, né? Um livro eu não leio mês. só um, né? Mas eu li em 5 dias. Agora, na época eu era adolescente, né? Não tinha muito o que fazer. E tinha muita energia. E além disso, porra, não tinha tanta distração quanto hoje, né? Hoje em dia, eu acho que a internet, as redes sociais tomam muito da nossa atenção. Naquela época não tinha isso, então eu devorei o livro. Depois eu obriguei todos os meus amigos a ler, ninguém queria. Tá doido, um livro do tamanho do mundo aí, o tijolo. Você vai gostar, você vai chorar. Eu falava, você vai chorar. Chorar o caralho, chorar lendo o livro. A Pipoca tá pedindo o livro do Marco Zero só para não perder o costume. Pipoca. Eu vou escrever lá nos agradecimentos do Marco Zero, quando eu finalmente escrever, eu vou colocar lá assim, aqui, Pipoca, finalmente, tá na sua mão. Mas não, porque ela fala isso em toda live. Eu sei, Pipoca, eu sei que você quer o Marco Zero. Mas todos queremos, é a voz do povo, Mas o Marco Zero vai demorar, já. Depois que a extinção sair, eu quero passar uns 3 a 4 anos longe desse universo de Colapso, fazendo outras coisas. Aí depois eu volto para o Marco Zero.
E a gente que lute. Aí eu vou ficar igual o Jorge Martin, falando, vou publicar esse ano. Aí só ano que vem. A gente sabe onde você... Mentira. Porque a gente sabe onde você mora. A gente Mas, ó, eu quero escrever o Marco Zero. Eu quero escrever o Marco Zero. Só que, para ele ficar do jeito que eu quero, a editora vai ter que topar publicar um livro com quase 1000 páginas, por aí, 1000 páginas e tal. Então, não vai ser fácil. Assim, para eles toparem publicar isso, vai ter que ter um público muito amplo e muito sólido. Isso requer tempo. Né? Agora. A gente pode começar a incomodar. Mas vai sair. Oi, Dark Side, tudo bom? Não, o bom é que a gente sabe isso, pelo menos, de você, né, Roberto? Que você escreve muito, escreve rápido, então a gente tem certeza que vai sair. Se demora, se depender de mim, vai sair. Isso aí, se depender de mim, vai sair. Eu escrevo rápido e escrevo muito, então eu jamais faria o que o Jorge Martin está fazendo aí com os fãs dele há mais de uma década. Né? Não, e agora falou ele que não vai publicar mais, né? Pra reclamar, não, agora eu tô de saco cheio. Eu acho horrível isso. Tanto é que eu nem ligo. Eu adorei Game of Thrones, a série. E fiquei com muita vontade de ler os livros. Mas, conhecendo, né, o cenário, eu digo, não vou ler, eu só vou ler essa série algum dia, se ele concluir. Eu também. Se ele concluir, eu faço questão. Compro o box com tudo e vou lá ler. Mas, se ele não concluir, eu não vou ler. Somos dois. Eu tenho a mesma ideia. Não gosto de coisa inacabada, não. Também não, o melhor fui eu, que eu li até o 5º e eu achei que acabava ali. Eu passei quase um ano, porque a ignorância às vezes é uma benção. Eu achei que acabava daquele jeito. Eu nem sei o que é que tem lá no... Porque dizem que é bem diferente da série. Né? O mais parecido é o primeiro. Segundo. Mas é muito bom. É muito legal também, tem essa pegada dos personagens, né? Porque todos eles são muito importantes, né? A gente vai lendo pelos pontos de vista e tal. Eu gostei bastante. Eu acabei começando a ler, porque o primeiro tava R$20 Americanas, e eu comprei, era a época da faculdade, eu li numas férias. Aí deu pra mim ler nos próximos 3 meses os 5 livros. Aquela época de ouro, onde você comprava livro na Americanas a preço de banana, né? Saudades. Submarino e Americanas, saudades. Sim. Mas os outros eu nem achei promoção, né? Eu só saí, assim, não tem opção. Acho que encerramos, gente. Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Dá algum recado para seus fãs? Não, gente, assim, apenas agradecer pela presença, mais uma vez, não só dos presentes aqui, mas de vocês, pelo convite. O papo foi ótimo, como sempre. Tá? Permaneça à disposição para quando vocês quiserem me convidar de novo. Já marca aí para quando sair a extinção, para a gente fazer uma nova live. Claro. Já estou me convidando aqui. Né? Não, já está. Mas assim que a gente gosta. Já estou me convidando aqui para quando sair a extinção. Fiquem antenados aí, porque uma coisa... pode acontecer tudo, mas ficar sem publicar, eu não vou ficar sem publicar. Então, ano que vem, alguma coisa vai sair. E a gente vai ler. Exato. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada a todo mundo que acompanhou a live até agora e quem ouvir depois também. E até semana que vem, galera. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijos, boa noite. Tchau. Leia o Colapso, leia o Paralisa. Um beijo, gente. Obrigada. Beijos. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.